Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre cursos de ensino à distância e ginástica para o cérebro. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o diretor de ensino à distância da Unisanta, Marcelo Cruz. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, é um prazer estar aqui. E também Ivana Vandenkolk, diretora da unidade da Supera, curso de ginástica para o cérebro em Santos. Ivana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui mesmo. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente já está simultaneamente ao vivo. Marcelo, segundo dados do MEC, os cursos à distância cresceram mais de 21%, foram 845 mil novas matrículas. Quais são os fatores que explicam esse crescimento? Isso é uma coisa bem interessante. O que é importante a gente dizer é que hoje quem quer estudar, quem quer ter um curso superior e quer ter acesso a uma grande universidade, a educação à distância permite isso. Então hoje no Brasil são 1,5 milhão de estudantes fazendo educação à distância. Quer dizer, a educação à distância veio para revolucionar o processo de educação no ensino superior e ele tem como motivo de crescimento a abrangência que ela permite. E uma coisa importante, né? Ela dá acesso às pessoas que têm necessidade de flexibilidade de tempo, têm necessidade de se locomover. Então, a educação à distância permite que você tenha acesso a uma grande universidade e você possa estudar e ter o seu curso superior, ter o seu segundo curso superior, fazer a sua pós-graduação. Quer dizer, a educação à distância não é uma coisa nova. Ela começou em 1930. Isso que eu ia perguntar, quando que começou a educação à distância e por que de uns anos para cá, e foi um curto período mesmo, né? Sim. Se a gente for analisar que ela nasceu em 1930 e que ela, vamos dizer, explodiu nos últimos 5 anos, eu acho que nem isso, menos do que isso. Por que isso aconteceu agora? Tecnologia, talvez? Tecnologia e internet. Ela começou em 1930 com o Instituto Universal Brasileiro, todo mundo fazia aqueles cursos à distância, recebia em casa, pelo correio, etc. A partir de 2005, com o advento de internet, em 95 começou a chegar a internet, mas em 2005 o Ministério da Educação abriu a possibilidade de cursos superiores serem feitos através da educação à distância. E a hora que você combina esses dois fatores, tecnologia e internet, tudo passa a ser possível. E evidentemente que quando a gente fala de educação à distância, não é um bicho diferente. Ele é uma modalidade de educação. Então, a seriedade que você tem na modalidade presencial, você também tem na modalidade à distância. Aliás, eu acho que até que mais, né? Para o aluno, existe uma maior dificuldade, né? Se engana aquelas pessoas que acham que a educação à distância é uma coisa mais simples. Ela é mais flexível. É para você que precisa, que tem uma dificuldade em relação ao tempo, que tem dificuldade em relação à locomoção. Mas, para você ter um certificado que não vai escrito que foi à distância, ele tem o mesmo valor no mercado, o diploma de EAD ou diploma presencial, você precisa ter a mesma carga horária. Então, se você vai ter a mesma carga horária, consequentemente, você vai estudar a mesma coisa. Só que você tem, qual a sua facilidade? Você estuda no celular, você estuda no tablet, você estuda a hora que você tem disponibilidade, no ponto do ônibus, enfim. Você tem acesso às aulas de maneira muito mais flexível. Ivana, a ginástica para o cérebro ajuda nessa organização, né, que é necessária para que a gente possa concluir com sucesso um curso de ensino à distância. Sem dúvida. Na verdade, o que entendemos é que um curso à distância vai exigir do aluno muito maior disciplina e, de certa forma, mais concentração. Então, tudo que facilitar esse processamento cerebral e a capacidade de desligar das outras coisas para se concentrar no conteúdo que está sendo ali estudado, vai ajudar no desempenho. O que é o Supera? Supera é a maior rede mundial de ginástica para o cérebro. São já 300 escolas, já passaram por essa rede mais de 100 mil alunos. E quando falamos em ginástica para o cérebro, ginástica para o cérebro, que é uma ótima analogia, depois a gente fala um pouquinho, falamos de treinamento cognitivo, que é capacitação das nossas habilidades mentais e socioemocionais. Então, ginástica, quando a gente fala, é exatamente um treino de academia. A neurociência, há uns 10 anos, comprovou que
o cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade, ou seja, a gente não precisa ter o mesmo cérebro para o resto da vida. Existe a possibilidade de desenvolver novas redes e melhorar e muito o processamento cerebral. E isso vale tanto para um adulto que está fazendo um curso superior à distância, quanto para um adolescente que vai, de repente, prestar um Enem, né, alguma prova, quanto para um idoso. Certamente. Na verdade, a gente brinca que fala, se você tem cérebro, você pode fazer ginástica cerebral, você tem o Supera. Então, para a criança, a gente trabalha muito habilidade socioemocional. Então, além do desempenho da performance racional, né, de raciocínio lógico, se tem também o ganhar e perder, o esperar a vez do outro. Então, o que a criança está mais ativa, a gente consegue centralizar um pouquinho, focar nisso. Para o adulto e para os jovens, performance. Então, tanto em concursos, em vestibulares, mas também na carreira profissional. Mercado Hoje, de trabalho. Sem dúvida. Quer dizer, hoje as habilidades socioemocionais e o desempenho em si, o resultado é muito mais forte, é determinante do que será o seu futuro. Aliás, o equilíbrio disso, né? Aliás, o equilíbrio desses dois fatores, né? O que a gente diz é que no próximo século as habilidades socioemocionais vão ser mais importantes do que o que hoje se tinha como inteligência, que é a capacidade de resolver problemas. Hoje a gente trabalha com 8 inteligências, né, com o conceito do Gardner, que diz que todo mundo tem o seu talento e dentro disso nós vamos trabalhar para desenvolver as habilidades que não são tão fortes, mas que podem ser desenvolvidas. E quando a gente fala em terceira idade, que era o terceiro grupo muito importante, nós falamos não só em resgatar a autoestima, né, mas em recuperar algumas funções, algumas habilidades que não estão sendo exercitadas e por isso estão adormecidas ou até atrofiadas. Qualidade de vida. Muito. Envelhecimento saudável. Se hoje a medicina nos dá a chance de viver muito mais, a longevidade hoje é muito maior, vamos pensar que nosso cérebro, né, nosso ancestral vivia até os 30 anos, é para isso aí que o nosso cérebro normalmente estaria preparado. Sim. A gente tem que fazer alguma coisa. Sim. E é possível. Então, na terceira idade, a gente não começa na terceira idade. Com 30 anos, a gente deve começar a se preparar para como vamos envelhecer. Na verdade, é uma escolha. É uma escolha, sem dúvida. E o curso à distância, pegando o gancho da terceira idade, permite, inclusive, que pessoas acima dos 60 anos façam uma faculdade. Não tem limite de idade, né? Então, se a gente olhar o perfil dos alunos de educação à distância, são os alunos mais velhos. Eles partem dos 24 até os 40 anos, é a média dos alunos de educação à distância. Então, a educação à distância deu esse acesso a essas pessoas que, por algum motivo, tiveram que começar a trabalhar muito cedo e não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior. E agora eles podem Sem ter essa acesso. necessidade. E quando a gente pensa em um país como o nosso, que tem dimensões continentais, né? A educação à distância é uma ferramenta valiosíssima para levar informação, para levar conhecimento, né? Não, sem dúvida. Vamos imaginar, quando que algum aluno de Manaus poderia ter estudado na Unisanta? Hoje a gente tem polos no Brasil inteiro, são mais de 42 polos espalhados pelo Brasil, que a gente consegue levar a qualidade da Unisanta, de 56 anos de história, para todos esses lugares. E só é possível fazer isso com a tecnologia e com a internet. E tendo, evidentemente, um bom modelo educacional, tendo um bom modelo de educação. Quando a gente pensa, a primeira coisa óbvia de diferença entre um curso presencial e um curso à distância é a questão física, né? Quais são os outros diferenciais de um curso à distância? Você já colocou que é a mesma carga horária, né? Como é que funciona, por exemplo, a questão da avaliação do aluno? Porque na presencial você faz prova, você entrega trabalho. Como é que funciona isso no curso à distância? Na educação à distância é a mesma coisa. O que a gente tem são diferenças, né? Você faz a avaliação do aluno durante todo o curso. Então, você tem avaliações à distância, você faz avaliações na plataforma. O aluno faz prova, né? Ele tem uma prova presencial obrigatória pelo Ministério da Educação. Então, você desenvolve um modelo pedagógico em que você consegue avaliar o aluno todos os passos que ele vai dando ao longo do curso. E tem um grande benefício em relação ao presencial. No presencial, você entra numa sala de aula, se aquele dia você não está bem, você não prestou atenção, ou aquele dia você perdeu a aula. Você perdeu a aula. Você perdeu o conteúdo. E na educação à distância, não. Você pode assistir a videoaula várias vezes, você pode rever os conteúdos várias vezes. Você consegue um caminho pedagógico mais pautado e mais sólido. E uma pergunta que, óbvio, não quer calar. É mais barato?
mais barato. Mais barato. Então, você consegue ter um curso com a mesma carga horária, os mesmos professores, e a questão do custo do curso é em função da otimização da estrutura. Claro. Então, ele fica mesmo um curso mais barato, e você tem uma questão de escala que ajuda muito nessa composição. O que só tem que tomar cuidado é que não existe mágica nesse negócio. Existem alguns cursos que dizem que os preços são muito baixos e que não é possível fazer uma educação de qualidade nesse preço, considerando que você tem que ter um número X de mestres, doutores, professores qualificados, o modelo pedagógico tem que ser muito sólido, designs instrucionais, existe um bastidor de educação à distância muito grande e ele é muito rigoroso na questão de método e de modelo. Então, consegue-se fazer um curso mais barato, mas também não consegue-se fazer um curso tão mais barato. Então, desconfie quando for uma proposta muito mais barata. Ivana, como é que a gente exercita o cérebro? Vamos lá. O que acontece normalmente com a gente é que a gente tem que considerar que o cérebro é maravilhoso, muito esperto e está sempre querendo poupar energia. A gente fala, é pleonasmo mesmo, quando você fala o cérebro é inteligente, mas é muito inteligente. Então, o que acontece? Todas as vezes que diante de uma determinada situação, todas as vezes que ele souber o que fazer, ele vai passar para o piloto automático para poupar energia. O que isso acontece? Rotina. Com a rotina, a gente deixa de desenvolver as outras redes e passa a usar um caminho só. Nós temos dois problemas. Você atrofia as redes que você não usa. 2, você tem um caminho só, ou seja, o dia que esse caminho falhar, a gente não tem por onde sair rapidamente. O que é a ginástica cerebral? É fazer com que essas conexões neuronais, que são as ligações entre os neurônios, uma coisa que é importante, todo mundo pergunta, a quantidade de neurônios. Na verdade, o que importa não é a quantidade de neurônios, mas a qualidade das conexões entre elas. Vamos pensar que como essa informação transita e a rapidez com que transita, a qualidade e rapidez, é que vai fazer do nosso processamento cerebral o correto ou o adequado ou o potencial, que é o que a gente quer. Então, a ginástica cerebral faz com que estas redes novas redes e estas redes sejam estimuladas o tempo todo. Como? Se eu tenho que fugir do piloto automático, eu preciso oferecer estímulos e desafios para o meu cérebro o tempo todo. Então, toda a parte de ginástica cerebral, os meus pesos, são exercícios, né? E aí a gente tem uma série de ferramentas que vão oferecer novidade, então coisas que o cérebro não viu, de diferentes áreas, então variedade, e uma coisa que é muito importante, o desafio crescente e constante. É sair fora da caixinha? Muito. A gente pode dizer isso? Pode dizer que é isso, mas não só sair fora da caixinha, é sair fora da caixinha constantemente. Não adianta a gente, é como uma academia mesmo. Sim. Não adianta a gente dar uma semana, a gente malha muito. Na semana seguinte você não fez mais nada, você perdeu tudo. Então é uma mudança de atitude antes de qualquer coisa. Na academia o corpo cria memória. Na ginástica cerebral também cria? Cria memória. Mas o desafio constante é o que faz com que continuamente você se desenvolva. Da mesma forma que o atleta de alta performance precisa da musculação, independente do que a gente faz no dia a dia, do curso que a gente faz, qual é a nossa carreira, eu tenho desafios diários, mas eu não tenho desafios de variedade, novidade e desafio crescente. Esse é o método. Então, o atleta de alta performance, independente da categoria, da modalidade que ele concorrer, a musculação vai ser importante. A ginástica cerebral é isso. É a base para que outras atividades possam ser desenvolvidas no seu potencial. É sair da acomodação. O ensino à distância eu também acho que é sair um pouco da acomodação. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Vocês acreditam que o ensino à distância, em curto prazo, ele substitua o ensino superior presencial? A gente tem que dizer o seguinte, o ensino presencial ele não vai acabar. Ele não vai acabar e é uma explicação muito simples, porque é uma questão de perfil do aluno. O que nós vamos ter é um crescimento muito grande da educação à distância. O mercado já aposta para que 2021, 2022, o número de alunos da educação à distância seja maior do que o do ensino presencial. E o ensino presencial vai se acomodar para aqueles alunos que tenham perfil para isso. Porque não adianta a gente só mudar de modalidade achando que eu vou fazer um curso mais barato, eu estou tranquilo. Se o seu perfil não for de organização, de disciplina, você não vai conseguir. Então, não é isso. O ensino presencial não vai acabar.
ele vai se acomodar num patamar diferente. A gente tem visto isso no mercado educacional, muito mais... O ensino superior está passando por uma revolução. Sem dúvida, tem muito mais players no mercado. A geração que está chegando à universidade é uma geração menor em termos quantitativos. As famílias tiveram menos filhos. Nós temos a geração do nem trabalha, nem estuda. Então, ele não chega na universidade. Então, o número de alunos aptos a chegar no curso superior vem diminuindo. Então, o ensino presencial vai ter uma acomodação natural em relação a isso. E a educação à distância, com essa flexibilidade de abertura de polos pelo Brasil inteiro, vai crescer. Você vai ter acesso, as pessoas terão acesso à educação que antes não tinham. Vestibular é um pré-requisito ainda para que os estudantes deixem de ser estudantes e entrem na universidade. No ensino à distância também há um vestibular? Tem um vestibular. E ele se inscreve normalmente num site da universidade, como também o ensino presencial. Inclusive, a Unisanta está utilizando agora o vestibular digital. Então, tanto para o ensino presencial quanto à distância, a gente utiliza o vestibular digital, que é na plataforma da educação à distância, a plataforma que a gente utiliza no dia a dia. Ivana, a partir de que idade, se é que existe isso, as redes neurais começam a ser desligadas? Lembra que a gente falou dos nossos ancestrais? Sim. Na verdade, elas não começam a ser desligadas. A gente tem uma perda na efetividade das conexões a partir dos 30 anos. Isso quer dizer o quê? Que os nossos nutrientes, os neurotransmissores necessários para manter essas redes fortes vão perdendo um pouquinho de eficácia. A gente deixa de produzi-los, na verdade. O que a gente faz é justamente colocar de novo todas essas substâncias em produção. Em atividade. Em atividade. De qualquer forma, a partir dos 50 anos, você tem uma perda natural de envelhecimento, exatamente. A primeira coisa que a gente sente, todo mundo fala que está com perda de memória, mas na verdade não é. A primeira habilidade que a gente tem um pouquinho de perda é a atenção. Como a atenção é a porta de entrada para a memória, as pessoas acabam falando, não consigo me lembrar de nada. O que a gente faz, a ginástica cerebral, é justamente isso, voltar ao foco, fazer com que as pessoas prestem atenção na atenção. E a partir daí você recupere algumas funções no mesmo potencial que você tinha antes. Quando a gente pensa em criança, é muito comum a criança ter, a partir do ensino fundamental, ter dificuldade de aprendizagem. E ter dificuldade, especialmente, de concentração. Porque na educação infantil é muito comum que você trabalhe de uma maneira mais construtivista do que efetivamente prática. Quando a gente encontra uma criança que tem dificuldade de aprendizagem e aplica os métodos, o ábaco, né, que é o principal, né, a ferramenta principal do Supera, a gente consegue trazer essa criança para o centro e equilibrá-la? Na verdade, a gente muda a forma de interpretação dessa criança. Uma coisa, existem as crianças saudáveis e as crianças que têm um laudo, de repente, de hiperatividade. Eu vou falar das crianças saudáveis, com 100% do seu potencial ali para ser desenvolvido e que tem realmente um déficit de atenção que não é laudável. O que acontece com o ábaco, ele é uma ferramenta, não sei para quem não conhece, é uma ferramenta de cálculo milenar. Na verdade, qualquer coisa que a gente use como instrumento de cálculo é um ábaco, até nas mãos, quando a gente está contando alguma coisa. Mas o ábaco que nós usamos é o soroban, que é um ábaco japonês. Para que usamos o ábaco? Desde do início, né, desde a primeira vez que a gente olha número, você começa a estabelecer uma relação entre o numeral e a quantidade. Essa relação, a partir do momento que isso passa para o automático, porque a nossa memória operacional começa a decorar a tabuada, a gente começa a saber quanto é 1 mais 1, 2 mais 2, sem pensar. Na verdade é isso, você não para raciocinar, isso já está memorizado. O que acontece? Quando a gente chega num 38 mais 38, você soma, né? Você já tem os símbolos, mas você não raciocinou as quantidades. Você não parou para ter aquele padrão de pensamento que te faz visualizar as coisas e chegar a alguma conclusão. O que o ábaco faz, e essa é a diversão, por isso que eles acabam gostando muito da ferramenta, é mudar a forma como as crianças, no caso, interpretam as quantidades.
é real, aquilo é praticamente visível, é visível, né? É palpável. E a partir daí você tem uma maior concentração, maior memória, porque todos os movimentos também são padronizados. Então a criança tem que seguir aquela sequência. Quando você ouve o número e sabe qual é a operação que você tem que fazer aqui, você já exercitou 3 ou 4 habilidades. E a partir daí você tem como resultado maior concentração, maior velocidade de raciocínio lógico, muito mais memória e o que é mais importante, você tem a sua autoestima muito mais fortalecida. Na matemática isso é fundamental, né? Sim, no Abaco, para o Supera, nós não nos importamos muito com o resultado, porque o exercício é que é importante, né? As redes estão sendo ativadas enquanto eu faço os movimentos. Ainda mais na infância, né? Muito, mais na infância. muito. E abrimos espaço para as notícias da região. O projeto de um aluno do Colégio Santa Cecília, adaptado pelo deputado estadual Cássio Navarro, está muito perto de vir à lei. O trabalho sobre um plano de ação de emergências contra os efeitos da ressaca no litoral foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Agora só falta a assinatura do governador e a publicação no Diário Oficial do Estado para ser colocado em prática. Em agosto de 2016, depois de ver os estragos provocados por uma das ressacas mais fortes que já atingiu a região, Pedro Henrique, que na época cursava o 2º ano do ensino médio no Colégio Santa Cecília, criou um projeto para ser apresentado na Assembleia Legislativa do Estado. Eu, como cidadão e também como futuro, na época, jovem deputado, eu vi que eu não podia ficar parado e simplesmente ignorar os problemas da nossa região. Foi aonde eu comecei a querer planejar o projeto e começar a dar asas à imaginação, literalmente. O programa Parlamento Jovem Paulista é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que seleciona estudantes do ensino médio de todo o estado para vivenciar a jornada de trabalho desses políticos. Durante 2 dias, os jovens criam projetos de lei e aprendem sobre todas as etapas do processo legislativo. Foram 47 projetos diferentes, do meu único da Baixada Santista, e eu tive um dia para poder apresentar. O projeto do jovem de 17 anos está prestes a se tornar lei. O deputado estadual Cássio Navarro, após pouquíssimas alterações, apresentou o trabalho na Assembleia Legislativa do Estado. A legislação obriga a que todas as cidades litorâneas adotem medidas preventivas e emergenciais para amenizar os estragos provocados pelas ressacas. O deck do pescador na ponta da praia é apenas um exemplo do que a força da natureza pode causar. A estrutura foi parcialmente destruída há mais de um ano. Não tem como impedir, na verdade, as ressacas, né? Elas são fenômenos do qual a gente não tem controle de quando vai acontecer, de quando não vai, e não tem como impedir os efeitos dela. Porém, podemos amenizar os efeitos. Então, esse projeto veio com o intuito de poder amenizar, fazer com que a população esteja preparada para esses dias, com treinamento a toda a população que vive em áreas de perigo, do qual também o projeto ele visa colocar sirenes de alerta na praia, para os mais desatentos, do qual estiver na praia em dia de ressaca, quando vê a sirene, poder recuar para uma área de segurança. O projeto ele visa evitar não só perda material, mas também como perdas de vida, como já aconteceu em outras cidades do litoral. O trabalho de Pedro Henrique foi supervisionado passo a passo pelo professor de História João Carlos Pereira. Você está propondo algo para que se transforme em lei. Então é importante os tópicos, os parágrafos, isso a gente observa, e ao mesmo tempo a justificativa, quer dizer, o porquê disso, né? Por que isso deve se transformar em lei? Qual a importância disso para uma região? E isso a gente auxiliou, mas na realidade 90% é dele. O nosso é só ali ajustar, né? Não atrapalhar, vamos dizer assim. Como que é agora ver um projeto seu que se tornando lei? É uma honra, né? Todo dia que a gente vê um projeto de um jovem virando lei. Então, para mim, do qual eu dediquei 2 anos da minha vida à parte da política, é um sonho poder ver um projeto se tornando realidade que vai se concretizar. Então, assim, sem palavras para poder descrever esse momento. Sem palavras e parabéns. Esse é um exemplo claro de cidadania e que deve ser seguido. E ainda falando sobre o assunto, os trabalhos para diminuir os efeitos da erosão e da ressaca na Ponta da Praia em Santos já começaram. A previsão é de que tudo esteja concluído em 40 dias. O trecho entre o Canal 6 e o Aquário Municipal foi interditado para a passagem dos pedestres. A montanha de areia chama a atenção no local. Serão utilizados 7.000 metros cúbicos, quantidade suficiente para encher 700 caminhões basculantes pequenos. Os sedimentos vão ser transportados por mangueiras
para os 49 sacos no fundo do mar, feitos com tecido geotêxtil. Hoje, especificamente, a gente continua com o processo de transporte da areia do canal 1, 2 e 3 para essa região. A gente está fazendo isolamento do canteiro de obras e a gente vai iniciar abrindo o enrocamento da altura da onde vai sair os bags, ou seja, onde ele vai estar encostado, onde ele vai partir de terra, a gente vai abrir e começar a preparar a região para o assentamento. A barreira artificial vai ficar submersa a mais de 3 metros de profundidade, a 275 metros da praia. Uma tentativa de reduzir a erosão e os impactos das ressacas. O engenheiro garante que não haverá nenhum risco para o transporte de veleiros e pequenas embarcações. Nessa faixa de água, já não é proibido embarcações motorizadas. Mesmo assim, a Marinha solicitou aí uma sinalização, uma boia de sinal de estrutura submersa, que vai dar um aviso aos navegantes. E a Prefeitura também vai soltar informes aí a todas as marinas. A implantação do projeto, estimado em R$ 2.900.000, vai ser bancada pelo Ministério Público Estadual. É resultado de multa ambiental gerada por um acidente ocorrido no Porto de Santos. A obra deve ser concluída no início de fevereiro. Quando a onda chegar na estrutura, ela vai servir de uma espécie de anteparo, uma obra de contenção. Então a onda vai bater nessa estrutura, vai perder parte da energia, até vai quebrar a onda mais para o fundo do mar. E essa onda vai chegar com menos força na praia, e vai roubar menos areia da faixa de areia da praia e vai chegar com menos força para destruir a infraestrutura da praia. Então é uma minimização do efeito da ressaca. Minimiza, mas ainda não resolve o problema. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre cursos de ensino à distância e ginástica para o cérebro. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos ao vivo simultaneamente desde as 8 horas da manhã. Marcelo, quais são os cuidados que um interessado em fazer um curso à distância deve tomar ao escolher uma instituição? Tem que ficar uma coisa muito clara. Você, quando escolhe um curso superior, você escolheu algo que vai ficar com você para sempre. Então, da mesma maneira que você escolhe uma universidade para estudar um curso presencial, para a educação à distância é a mesma coisa. Então, procura uma universidade. É diferente universidade de centro universitário, de faculdade. Então, as universidades são estruturas muito maiores, com programas de pós-graduação. Existe um investimento muito maior no critério na questão da educação. Então, quando você for escolher um curso, escolha bem essa bandeira, porque ela vai te acompanhar para o resto da vida. Entra no site do MEC, entra no site da instituição, dê uma olhada nas notas que essa instituição tem, nos indicadores que o MEC sinaliza para essa instituição. Você vai ver, da mesma maneira que tem coisas no presencial que são boas e coisas ruins, na educação à distância isso é a mesma coisa. Então vale a pena estudar uma instituição que tem história, que tem tradição. Isso é fundamental, porque esse diploma não só vai te acompanhar o resto da vida, mas o mercado reconhece isso. Então, com você, empresas, quando selecionam os candidatos, selecionam muito pela instituição que ele estudou, não mais pela modalidade. Um dos fatores que a modalidade à distância tem crescido é que o mercado tem aprendido que aquele aluno que faz a educação à distância tem uma boa preparação da mesma forma que ele tem no curso presencial. Então, o mercado já percebe isso. Então, agora o que ele vai escolher? A bandeira que você vai apresentar. Então, escolha uma instituição séria, pesquise, visite se for uma coisa possível, mas cuidado com isso. Marcelo, quando a gente fala em cuidados, o MEC certamente fiscaliza essas instituições. Os professores, a grade curricular, como que ela é definida? É a mesma grade do presencial? É importante falar, e eu posso falar tranquilamente, porque eu também sou avaliador do MEC, eu faço avaliações de várias instituições. Existem as diretrizes curriculares nacionais. Então, todos os cursos têm que seguir essas diretrizes. Então, não existe mágica na formação de um curso. Tem as diretrizes, você tem que acompanhar a carga horária, os conteúdos que tem que ser considerados na estrutura curricular. Então, o curso ele é montado com um certo rigor. O MEC fiscaliza, existem avaliações
tanto de reconhecimento de curso, como renovação de reconhecimento de curso. Para a faculdade tem autorização de curso, o MEC tem que autorizar esse curso. Então, é analisada toda a estrutura e toda a infraestrutura, o corpo docente. Então, isso tudo é bem fiscalizado. Então, quando você olha uma instituição que tem um curso reconhecido, com as notas vão de 1 a 5, você tem os cursos reconhecidos, como o nosso caso aqui em pedagogia, com nota 5, então o MEC veio aqui, olhou os professores, olhou a grade, olhou os conteúdos, olhou a infraestrutura e deu nota máxima. Então, quando você tem uma instituição com esses tipos de nota e publica no Diário Oficial, tem tudo certinho, a segurança é total. Porque você tem o respaldo da instituição, você tem o respaldo do Ministério da Educação, e isso é tudo comprovado e é público. Sim. Isso é uma coisa importante. Então, é bem estruturado. Da mesma maneira que o curso presencial é amarrado, o de educação à distância também. Você me perguntou se eles são iguais. O que a lei diz é que os cursos têm que ser equivalentes. Eles têm que seguir a diretriz curricular. Evidentemente que existem diferenças entre os cursos pelo próprio modelo pedagógico. Sim. Então, a questão de você usar videoaula, de você fazer um estágio diferente, de você fazer um TCC diferente, na educação à distância você tem um pouco mais de flexibilidade. Mas você precisa cumprir a carga horária e precisa cumprir os conteúdos. Ivana, na questão, pegando o gancho da resposta da questão da fiscalização do MEC e dos cuidados que uma pessoa interessada deve fazer. Da mesma forma, quem busca fazer um curso de ginástica para o cérebro, tem que tomar cuidado também, né? Tem. Apesar de ser um curso livre, né, a gente não tem essa fiscalização toda do MEC, o que tem que se buscar é de onde saiu essa metodologia, quem são os cientistas, no caso os neurocientistas ou instituições confiáveis que estão dando o aval. Qual é a formação dos educadores, né? Para quem eu estou entregando o meu filho, às vezes minha mãe, sim, depende, mas quem é esta pessoa que vai interagir esse tempo todo para colocar essa metodologia à prova? E a partir daí, você tem, os testemunhais são, para nós de cursos livres, fundamentais. Então, assim, o que atesta que isso funciona? O resultado que a gente tem com os alunos. Então, quando eu olho terceira idade, ou crianças, ou pais, né, responsáveis pelas crianças, testemunhando qual é a evolução deste aluno, porque a gente chama aluno também, em 6 meses, 18 meses, isso eu acho que é a melhor referência que você pode ter na hora de procurar alguém. A ginástica para o cérebro pode ajudar no combate à depressão? Dizem que sim. Na verdade, tudo aquilo que a gente falou, de abrir novas redes, você tira isso tudo, você tira a pessoa da zona de conforto, da zona de conforto e do estresse. O que existe na ginástica é que nós temos, quando você consegue fazer alguma coisa, o nosso cérebro acaba tendo um derrame de boas substâncias no cérebro. Isso faz com que o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminua. Então, toda vez que você tem esta recompensa, necessariamente você tem essa sensação de prazer. Quando você recupera a autoestima, você diminui a depressão. Sem dúvida nenhuma. E chegamos ao último bloco do programa. A Santa Casa de Santos é o principal hemonúcleo da Baixada Santista. Tem uma média de 1.300 doadores por mês. Só que neste período do ano, esse número tem uma redução de 15%. Pode até parecer pouco, mas quando o assunto é sangue para salvar vidas, qualquer gota faz a diferença. Solange Helena já é conhecida por aqui. A professora vem ao banco de sangue da Santa Casa de Santos regularmente. É a forma que ela encontrou para demonstrar gratidão. A gente recebe tanto, né, durante o ano, tá com esse final de ano com a família, né? E eu acho que a gente deveria estar sempre podendo dar um pouquinho do nosso amor para os outros, né? Este motorista também chegou cedo, logo no segundo dia do ano. Fernando sabe que nesta época o estoque dos bancos de sangue diminui. Desde a semana passada eu já vi campanha na TV, falando sobre os acidentes, sobre que essa época do ano é como as pessoas viajam, aí tem mais dificuldade, ficam mais vazios os estoques de banco de sangue. Então eu já sou doador já desde o ano passado, eu venho regularmente, então aí esse daqui é uma época que eu vi que era a melhor época para fazer a doação, né? Uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, são coletadas cerca de 3.700.000 bolsas por ano. Você acha muito? Mas não é. Esse número corresponde a apenas 2% da demanda. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa quantidade é quase 4 vezes maior.
Por isso que é importante ter sempre uma quantia grande de doadores por dia, porque nós temos elementos no sangue que só dura 5 dias, que no caso são as plaquetas. Então, vem um doador, um indivíduo adulto que está sangrando, ele tendo 50 quilos, é uma unidade para cada 10 quilos, ele vai precisar de 5 doadores para tomar uma dosagem de plaquetas. Então, a gente precisa de ter um número adequado de doadores para manter o estoque. A separação dos componentes é feita nesta sala, onde o sangue é armazenado em geladeiras com temperaturas abaixo de 0. Quem está em casa assistindo a gente quer vir doar sangue, quais são os requisitos básicos? Tem que ser um indivíduo saudável, né? Não pode estar resfriado, ele não pode, se é hipertenso, vai ter que ser visto aqui, se a pressão está controlada, depende do medicamento, se é diabético, se ele toma hipoglicemia antioral, via oral só, ele pode doar se a glicose dele estiver controlada. Se tiver em uso de insulina, já não pode doar. Então, é feita uma entrevista onde você avalia caso a caso. Para ajudar a salvar vidas, você pode doar sangue na Santa Casa de Santos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. Aos sábados, das 7 às 11. É uma coisa que não dói, é uma coisa tão rápida, né? E eu acho que a gente podendo dar um pouquinho do que a gente tem para o nosso semelhante, mesmo não sabendo quem, eu acho que a gente recebe muito mais, né? Doação de sangue é fazer o bem sem olhar a quem. É a cultura da solidariedade. Nos Estados Unidos, isso já está intrínseco na população. O brasileiro está começando, talvez, a acordar, porque, de fato, o sangue salva uma vida. A Santa Casa fica na Avenida Dr. Cláudio Luiz da Costa, número 50, no bairro do Jabaquara. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o diretor de ensino à distância da Unisanta, Marcelo Cruz, e Ivana Vandeikouk, diretora da unidade da Supera, curso de ginástica para o cérebro em Santos. Ainda dá tempo de você interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente está simultaneamente ao vivo. Marcelo, todos os cursos presenciais podem ser oferecidos no curso à distância? Por definição, sim. O que acontece? Em alguns cursos você tem a necessidade de atividades presenciais. Sim. Então você pode mesclar atividade à distância com atividade presencial. Hoje a gente tem alguns órgãos profissionais que limitam alguns cursos na área da saúde, que ainda estão começando a entrar na educação à distância. Mas todos os cursos da área de gestão, da área de administração, de marketing, de economia, já estão sendo oferecidos na educação à distância. E é interessante, por exemplo, que tem experiências na área da engenharia, as engenharias estão começando a ter o ingresso na educação à distância, e você, por exemplo, no caso da engenharia, que há necessidade de laboratórios e experimentos, isso você já tem softwares que fazem isso. Então, existe uma qualidade digital que permite, inclusive, que você faça alguns experimentos e o aluno possa estudar o experimento, voltando o experimento, coisa que ele não consegue fazer no laboratório. Sim. Então, devagar, essas áreas, tanto de engenharia como da área da saúde, já estão ingressando na educação à distância. As demais áreas estão totalmente integradas e já têm cursos sendo oferecidos. Existem alguns cursos que exigem estágio, né, para a conclusão. Como é que funciona a questão do estágio no ensino à distância? A pedagogia, por exemplo, é um curso que exige estágio. A diretriz do curso exige o estágio. E ele é feito normalmente. Você consegue montar uma estrutura, a mesma estrutura que você usa no presencial, um manual de estágio, um manual de acompanhamento, um manual de apresentação. O aluno faz em qualquer lugar do país aquele estágio. E ele é comprovado, tem a documentação fica na universidade, tudo da mesma forma. Da mesma maneira. Ivana, palavras cruzadas, aqueles jogos de xadrez, jogos de paciência, tudo isso são ferramentas que exercitam o cérebro de verdade? São. Na verdade, cada uma tem uma função ou traz um benefício, mas no Supera a gente falou do Abaco, mas eu tenho apostilas que são justamente disso. Então, Sudoku, palavras cruzadas, caça-palavra, desafios, são desafios.
Você tem as neuróbicas, que é fazer a mesma coisa que você faz todo dia de um jeito diferente. Então, o que a gente tem para estimular o cérebro, que a gente pede, é que eles façam, por exemplo, você pode colocar o relógio na mão que não é dominante, você pode mudar de caminho todo dia, mas fazer coisas do dia a dia de forma diferente. Você tem as dinâmicas, que são... praticamente, a maior função é realmente sociabilizar, né? Então, você tem as habilidades intrapessoal e interpessoal. E os jogos. Os jogos, principalmente para criança, são alguma coisa que tem que ser vista, né? Porque você percebe... Pra você entreter a criança, que justamente aquilo que a gente estava falando, né? O inibitório é uma coisa que a criança precisa controlar. E... no jogo, obedecer às regras, esperar a vez do outro, saber ganhar, saber perder, é fundamental. Então, existem 6 ferramentas, 6 conjuntos de ferramentas básicas que nós usamos para o mesmo fim, que é para desenvolver, quando a gente fala em 8 inteligências, são as multi-inteligências. Quais são essas multi-inteligências? Vamos lá. Tem a interpessoal e intrapessoal, a existencial, corporal, musical, raciocínio lógico, que é a que todo mundo conhece melhor, a corporal, não sei se eu já falei, a visoespacial. Visoespacial. Que parece nada, né? Mas quando a gente fala que o Messi talvez seja um cara tão inteligente quanto Einstein, quando se trata de ver onde ele está no campo e conseguir se colocar e a partir daí elaborar uma estratégia para onde ele vai chutar. É isso que eu ia te falar. A visoespacial permite que a pessoa crie estratégias. E quando a gente fala de estratégias no mercado de trabalho, isso é tudo hoje, né? Todas elas. Na verdade, o conjunto, cada um tem o seu talento, mas todos temos todos, né? Todo mundo tem um pouquinho dessas inteligências todas. A proposta é justamente desenvolver aquela que você sente que ainda está um pouquinho deficitária. Mas para o mercado hoje, o que se fala são as socioemocionais. Então, se me perguntar o que a gente precisa desenvolver? A interpessoal e a intrapessoal, que é o quê? Saber o que você é e como você se sente, como você deve reagir e entender o que o outro é. Né? Então, isso é fundamental. Quanto tempo dura um curso? Na verdade, não tem uma duração. O primeiro módulo, ou seja, o tempo que a gente acredita que você possa medir, né? Não sentir, mas medir os resultados através de alguns testes que a gente faz antes e depois são 18 meses. Mas, a partir daí, nós temos alunos que têm 4 anos de curso, porque como o desafio é constante e como você tem que se exercitar, é como uma academia, é para o resto da vida. Se você vai fazer no Supera, se você vai fazer sozinho, a diferença é o quanto você consegue se motivar sem um moderador. Sem um moderador. Se você me perguntar por que a importância do moderador, motivação. Sim, sem dúvida. É como o personal. Exatamente. Ou o técnico na academia. É isso aí. Ou o professor na academia. Marcelo, hoje há menos preconceito com relação a cursos à distância? Sem dúvida. O mercado de trabalho hoje sabe o que o aluno aprende na educação à distância. Então, no começo existia muito preconceito em função de não saber exatamente o que acontecia, né? Como que alguém pode fazer um curso superior sem frequentar uma universidade, sem frequentar uma faculdade? E hoje o mercado consegue saber que numa instituição séria, num curso sério, os indicadores aparecem. Então você tem indicadores, por exemplo, além das avaliações do MEC que a gente estava conversando há pouco, você tem a prova do ENAD. A prova do ENAD é uma prova que o aluno faz ao terminar o curso. E você tem hoje ENADs de educação à distância que são superiores aos ENADs dos cursos presenciais. E isso também é fácil da gente entender. Porque se a educação à distância exige, como a gente está conversando, disciplina, postura, dedicação, para o aluno tem um fazer sozinho, porque ele administra o tempo dele, ele aprende mais. E aí o resultado que ele está tendo, e a gente tem observado isso no ENAD, tem sido positivo. Então o mercado já sabe isso. E outra coisa, o diploma não vai escrito se ele fez uma educação à distância e se ele fez um curso presencial. Ele é um bacharel em administração. E pronto. E a atividade na hora do recrutamento e da atividade profissional dele é que vai fazer a diferença. Ele vai ser bacharel, por exemplo, aqui na Unisanta, quais são os principais cursos aqui da Unisanta? Em administração, ciências pela Unisanta. Pela Unisanta. O diploma é igual. É igual. É o mesmo diploma. Vocês acreditam, hoje se discute muito a questão do modelo de educação implantado no Brasil, né, em que quer se ensinar de tudo um pouco e acaba se ensinando nada de nada. A gente está começando
a evoluir nesse sentido, nessa discussão? Vocês acreditam nisso? Acho que é assim, você tem que ter a visão do todo, né? Não é errado, né? Mas talvez pela precariedade que a gente tem na implementação, ele acabe deixando de ser eficiente. Quando a gente fala de informação, o normal é você querer focar. Sim. Né? Então, é muito mais efetivo preparar alguém para o mercado de trabalho informando melhor sobre determinado assunto. Sim. Quando se fala em formação, em cultura geral, em ser humano, em experiências, né, que vão enriquecer o nosso cérebro, inclusive, aí o generalista, a visão generalista, a oportunidade de experimentar coisas diferentes, até para que ele possa escolher coisas diferentes, é muito mais rica. Então, o que seria o ideal? O melhor dos mundos? O melhor dos mundos é realmente aprender um pouco de tudo e depois poder focar. Infelizmente, o que a gente vê hoje é que isso é meio impossível. Impossível. A nossa qualidade ainda deixa a desejar. Né? E tem uma tendência agora no mercado que os cursos vão durar menos. As pessoas estão... Isso de fato vai acontecer. Já tem acontecido. As pessoas estão procurando cursos de menor duração. Porque o valor da informação ela está mudando de maneira muito rápida. Então, a hora que você escolhe um curso de bacharelado de 4 anos, a hora que você está concluindo esse curso, aquilo que você viu no primeiro e no segundo ano, a formação já é muito diferente. Sim. Então, o que o mercado está desenhando para o ensino superior? Cursos de menor duração. E as empresas têm procurado pessoas assim. Porque se você quer uma pessoa de marketing, você pega uma pessoa que foi formada 2 anos em marketing. Ele não precisa ter aquela visão toda generalista que a atividade de um gestor tem. Porque em 4 anos ele é capaz de fazer um curso de marketing e fazer um curso de logística. Claro. Então, o desenho do ensino superior ele está começando a se mexer. As próprias licenciaturas, por exemplo, a formação dos professores, nos presenciais não existe mais, praticamente acabaram. Todas elas estão na educação à distância. Porque é uma formação docente, é uma formação que num tempo menor, e você não precisa ter essa frequência presencial na universidade. Então, esse desenho novo está acontecendo. Isso não é só aqui no Brasil, né? O mercado norte-americano inteiro estão desenhando os cursos menores, as universidades oferecem esses cursos, a pessoa pode fazer, inclusive, gratuitamente, e se quiser o diploma, quer dizer, estão discutindo já a validade do diploma, porque o que interessa é aquilo que você aprendeu e aquilo que você vai utilizar. Sim. Se a pessoa quiser o diploma, ela paga pelo diploma. Se não... Mas ela faz o curso... gratuitamente. Porque a informação hoje, e às vezes a gente até tem umas grandes discussões com os professores, é que às vezes o professor ele quer deter a informação. A informação não é mais uma coisa pessoal, ela é totalmente disponível. A diferença do professor está na experiência que ele tem e aquilo que ele vai agregar com aquela informação. Então, informação por si, ela está disponível. E aí que a educação à distância acaba oferecendo muitas ferramentas complementares a isso. Então, você tem, além dos recursos audiovisuais, tem os recursos digitais e os recursos que você pode acessar todas as bibliotecas do mundo para fazer uma baita de uma aula. Claro. Enquanto que no presencial você tem aquela limitação de 50 minutos presencialmente, que é aquilo que acontece. Contato com o professor é possível? Sim, é possível e existe. Né? No modelo de educação à distância nosso, você tem o professor e você tem os tutores, que são os motivadores dos alunos para o acompanhamento do curso. Porque um segredo para você acompanhar a educação à distância é ritmo. Então, você tem que ter ritmo para acompanhar tudo aquilo que acontece. Você vai seguindo o semestre. Então, os tutores ajudam esse aluno a não perder, a não desanimar, e o professor está disponível o tempo todo para ajudar em alguma questão conceitual ou de conteúdo. O Supera também ajuda, né? Também. Inclusive, uma das nossas educadoras veio de universidade de curso à distância e foi orientadora, inclusive. Porque o que acontece, essa conectividade, né, essa disponibilidade de saber o que está acontecendo no mundo é fundamental. E quando a gente fala em Supera, a gente está ensinando todo mundo a dizer o seguinte: eu preciso de experiências. Quanto mais ricas e diferentes elas forem, melhor o meu cérebro vai responder, mais rápido vai responder. E mais qualidade de vida eu terei. Exatamente. O nosso programa acabou, passou muito rápido. Ivana, eu queria muito te agradecer a participação. Foi um prazer entrevistá-la, saber um pouquinho mais do método Supera.
Eu li um pouquinho sobre o assunto e fiquei bastante encantada, porque é aquilo que o Marcelo falou. A informação hoje é o que a gente tem de mais valioso. E a gente não pode reter com a gente tem que passar para frente. Eu acho que hoje a gente falou um pouquinho sobre isso. Sim. De passar a informação para frente, de formar cidadãos para que a gente possa ver outros exemplos, como o do estudante da Santa Cecília, que criou um projeto que está para virar lei, porque assim a gente contribui para uma sociedade melhor e mais justa. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço. Marcelo, muito obrigada também pela tua participação. Foi uma satisfação. Eu, particularmente, tinha muitas dúvidas que você esclareceu. E fique certo, eu vou procurar em breve um curso à distância para eu continuar a minha formação, dar continuidade. Prazer foi meu. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Hoje o meu beijo vai para o seu José, que é o nosso telespectador assíduo. Tchau!